Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos corrigir nossa atividade sobre progressão aritmética. Temos aqui no quadro a sugestão da primeira questão, que pede para a gente escrever o primeiro termo da PA, que tem razão igual a 3 e a índice 7 igual a 21. Então, utilizando, gente, o conceito de progressão aritmética, quando nós precisamos do primeiro termo e conhecemos a razão, e, por exemplo, qualquer um outro termo, a gente pode e deve colocar em função do A índice 1. Quem é o A índice 1? O A índice 1 pode ser qualquer termo que eu relacione com a razão. Então, A índice 1 mais, se aqui eu tenho A índice 7, então 6 vezes a razão vai me dar o A índice 7. Você sempre pega o antecessor. A índice 1 mais 6 vezes a razão é o A7. Por que 6 vezes a razão? Você pega o termo que você tem e tira menos 1, certo? Dessa forma, o A índice 1 mais 6 vezes 3 vai ser igual a 21. Então, meu A índice 1 mais 18 é 21. A índice 1 vai ser 21 menos 18. A índice 1 igual a 3. É só uma formulinha básica da gente encontrar o primeiro termo de qualquer PA, conhecendo a razão e um outro termo. Da mesma forma, nós temos aqui, ele deu que A índice 12 é menos 29 e a razão é menos 4. Se eu quero o A índice 1, o que eu faço? O A índice 1 mais, aqui eu tenho o A índice 12, então, 12 menos 1, 11. 11 vezes a razão vai ser o A índice 12. Quem é o meu A índice 1? A índice 1 mais 11 vezes menos 4 vai ser igual a menos 29, ok? A índice 1 menos 44 é igual a menos 29. Então, a índice 1 vai ser menos 29, passo mais 44, troco o sinal. A índice 1 vai ser igual a 9 para 14, 5, mais 2, 3 para 4, 1. 15, sinal do maior positivo. Tudo bem? Vamos agora à questão número 2. Deixa eu abrir ela aqui, por favor, para dar uma olhadinha. Questão número 2. O preço de um carro novo é R$ 45 mil. Então, esse é o preço inicial do carro. Vou colocar logo aqui. A índice 1 é R$ 45 mil. E diminui R$ 1.500 a cada ano de uso. Então, vai passando os anos e, ao invés dele progredir, ele vai regredindo de preço. Então, vai diminuir menos, cada ano que passa, tem uma queda de R$ 1.500. Qual será o preço desse carro após 5 anos de uso? Então, ele quer saber com 5 anos. Essa é a razão, porque é uma queda constante. E o número de anos são 5 anos. Ele quer saber o novo preço, então vai ser o AN, o novo preço. Ok? Vamos montar assim. Quando a gente vai lendo as questões, que vai retirando os dados, fica bem mais fácil de você resolver. Então, eu sempre faço isso. Eu nunca leio a questão toda para depois responder, não. Eu vou lendo e vou montando. Ok? Pela fórmula do termo geral, nós temos que o A índice N é igual a A índice 1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Ok? Então, o meu A índice N, ou o A5, tanto faz, porque são 5 anos, vai ser o A índice 1, 45 mil, mais o N, que é 5 anos, menos 1, vezes a razão 1.500, que é uma queda, né? Então, menos 1.500.
Cuidado com o sinal negativo, hein, gente? Sinal negativo engana muito a gente. Vou afastar aqui para vocês darem uma olhadinha. Assim. Ok. Aqui é só conta agora. A índice N vai ser igual a 45.000 mais 4 vezes menos 1.500. Vamos fazer logo esse jogo de sinal aqui. Mais com menos na multiplicação menos 4 vezes 1.500. 2 vezes 1.500 são 3.000. 4 vezes, então, são 6.000. Então, o carro vai perder 6.000 o valor dele durante os 5 anos. Qual vai ser o novo valor? 6 para 5, 9. 1 para 4, 3. Então, o preço do carro com 5 anos, ele vai estar valendo R$39.000. Ok? Aí é a resposta da questão 2. Vamos ver agora a questão 3. Eu acabei escrevendo com a tinta vermelha e ela é permanente. Vai ficar aqui manchado. Então, vamos lá. Questão 3. Marcelo criou uma conta em uma rede social. Nesse mesmo dia, 3 pessoas começaram a segui-lo. Então, no primeiro dia que Marcelo abriu a conta, no índice 1, o primeiro dia já tinha 3 pessoas, certo? Depois, após um dia, ele já tinha 20 seguidores. Então, índice 2, 20, certo? E após 2 dias, já eram 37. Então, índice 3, 37. Como assim? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A1, A2 e A3. Marcelo percebeu que a cada novo dia ele ganhava 17 seguidores, então era uma razão de 17 e mantinha-se constante essa razão. Estava aumentando 17. Considerando que o crescimento dos seguidores permaneça constante, após quantos dias ele ultrapassará 1.000 seguidores? Então, ele não sabe o número de dias que ele vai ultrapassar 1.000 seguidores. Então, o índice N vai ter que ser um número maior do que 1.000 seguidores. Vai ultrapassar 1.000 seguidores. Você pode colocar índice N igual a 1.000, só que a questão não quer que dê igual a 1.000, quer que dê a mais que 1.000, certo? Então, a gente vai fazer a continha normal. Da mesma forma, eu vou usar o termo geral. Vou aproveitar aqui, porque está escrito já esse índice N permanente, vou colocar ele desse lado. Índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu índice N, nesse caso, é quando ele for ultrapassar 1.000. Eu vou colocar sempre igual a 1.000, mas a gente sabe que vai ultrapassar 1.000. 1.000 igual a índice 1, que foi 3, mais um número que eu não conheço, menos 1, e a razão, que está sempre variando, de 17. Aqui vamos fazer a conta. 1.000 igual a 3, mais o número de fora do parêntese vai multiplicar n vezes 17 e 1 vezes 17. Então, 1.000 é igual a 17n, 3 menos 17 menos 14. Organizando, 17n vai ser igual a 1.000 mais 14, que eu vou passar ele para o outro membro, certo? Então, quando eu fizer essa conta, observe o valor que eu terei. 17n vai ser igual a 1.014. Então, n é igual a 1.014 dividido por 17. Beleza, amores? Após a gente fazer isso, nós vamos fazer a continha. E esse valor vai dar um valor aproximado, né? Que vai ter que ultrapassar isso aqui. Então, vai dar um valor aproximado a
59 dias. Por quê? Quando você fizer a conta, ele não vai dar exato. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, assim. Certo? Pronto, dá para ver todinho agora. Ok. Vamos à próxima questão. Vamos então à questão 4, tá? Um ciclista percorre 20 quilômetros na primeira hora, 17 quilômetros na segunda hora e assim por diante. Sempre em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Olha, gente, eu já deixei aqui no quadro os valores que eu tenho. Então, trazendo isso aqui para PA, o índice 1, que é o primeiro termo, vai ser 20 quilômetros, ok? A minha razão, eu vou trazer como A2 menos índice 1, então 17 menos 20. A razão é igual a menos 3, ok? O número de horas vai ser 5. E para encontrar esse valor, a gente procura pela fórmula do termo geral também, o índice N. Vamos para cá? Índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o índice N? Nós vamos descobrir. O índice 1, 20, mais número de termos 5, menos 1, vezes a razão, que é menos 3. Cuidado com o sinal, tá bom? Índice N é igual a 20, 5 menos 1, 4 vezes menos 3, menos 12. Então, a índice N é igual a 8 quilômetros. Em 5 horas, ele vai percorrer 8 quilômetros. Beleza? Vamos para a questão 5, então? A questão 5, ela requer de nós um pouco mais de atenção, mas vai no mesmo raciocínio. É uma questão de soma de termos. Vamos ver. Fazer a leitura. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira. 12 poltronas. 14 na segunda fileira. 16 na terceira fileira. As demais fileiras se compõem de mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para que o teatro tenha um total de 620 poltronas? Aqui, gente, ele já tem a soma das poltronas. Então, nesse caso aqui é o SN. O SN, o total de poltronas é 620. Ele quer saber quantas fileiras vão ser necessárias. Então, a gente vai precisar aí do número de termos. Trabalhando pela fórmula da soma dos termos, SN, o que a gente tem? Índice 1 mais AN vezes N sobre 2. Ok? O SN, 620. O índice 1, 12. Nesse caso aqui, nós temos uma incógnita, que é o índice N. Nós vamos descobrir ele primeiro. Então, vou recuar e procurar o índice N aqui desse lado. Índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Índice N vai ser igual ao meu índice 1, que é 12, mais N, que eu não sei, menos 1, vezes a razão, que é... Vamos descobrir? 12, 14, 16. Trazendo para cá, a razão vai ser 14 menos 12. A razão é 2. Meu índice N é igual a 12. O número de fora, multiplicando o parêntese. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, 2.
Aí o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter que a índice n é igual a 2n, 12 menos 2, 10. Então, nosso resultado deu um valor algébrico. Não tem problema, nós vamos trazer esse valor e substituir aqui onde tem a índice n. No lugar de a índice n, eu vou escrever 2n mais 10 vezes n. Tudo sobre 2. Para resolver essa conta, a gente pode fazer o MMC ou multiplicar cruzado. Eu fiz aqui uma regrinha de 3, igualdade de fração. 620 vezes 2, 1.240. Aqui nós vamos ter n vezes 12, 12n. 2n vezes 2, 2n quadrado, mais 10n. Organizando, 1.240 é igual a 2n mais 10n, 22n. Então, 2n quadrado mais 22n. Vejam que a gente caiu na equação do segundo grau. Lembrando que toda equação do segundo grau é igual a zero. Então, nós vamos organizar 2n quadrado mais 22n, trazendo 1.240 para o primeiro membro. A gente troca o sinal igual a zero. Aqui, para melhorar o cálculo, eu dividi por 2, para a minha conta ficar menor. Então, fica o quê? N quadrado mais 11n menos 620 igual a zero. Essa é a minha equação do segundo grau. Vamos fazer aqui a revisão da equação do segundo grau, principalmente para todos aqueles que não estão mais lembrados, certo? Então, fazer passo a passo para vocês pegarem aí o jeito da coisa. Vamos lá. Nesse caso, o meu A é 1, o B é 11 e o C menos 620. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 620. Delta é igual a 11 ao quadrado, 121, menos com menos na multiplicação, vai dar o quê? Mais 2.480 é a resposta. Então, meu delta é igual a 2.601. Esse foi o discriminante delta. Observe que o delta deu positivo, então a gente vai ter duas raízes, x1 e x2, certo? Vou melhorar aqui a questão do reflexo, para vocês visualizarem melhor. Por conta da luz. Aí. Assim. Então, veja. Vamos descobrir o valor de n. N é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Esse n é como se vocês estivessem fazendo o x, é a mesma coisa. Então, veja. N é igual a menos, quem é o b? 11, mais ou menos a raiz de 2.601 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, n é igual a menos 11. Quem é a raiz de 2.601? É 51. Como foi que você achou essa raiz? Eu levei em consideração que 50 vezes 50 dá 2.500. E aí eu testei o próximo, porque terminava em 1. Só podia ser 51 ou 59, porque 9 vezes 9 era 81. Aí dava um número maior, então acertei dessa forma. Uma dica para vocês. N é igual a menos 11 mais 51, estou fazendo N', dividido para 2. Então, vai ser 40 dividido para 2, 20. Gente, eu não vou fazer com N negativo, porque não existe valores negativos em relação à medida, certo? Então, dessa forma, minha resposta é 20. Quando você vê a pergunta da questão, que diz assim, deixa eu abrir ela aqui. A pergunta da questão que diz, quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, não vai assumir valor negativo para a fileira. Então, é um total de 20 fileiras a resposta.
Vou ver se eu consigo melhorar a visão do quadro para vocês, tá bom? Para ver a questão toda. Por conta do reflexo. Oi, gente. Vamos corrigir nossa revisão sobre função exponencial? Então, vamos lá. Primeira questão tirada do Enem 2015. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800. Vamos colocar aqui. Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Então, vai acrescentar um aumento, né? A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 T. De acordo com essa proposta do sindicato, o salário de um profissional desta empresa com 2 anos de tempo de serviço em reais será? Ora, ele quer saber para quem trabalha 2 anos. Aqui, gente, nós vamos só substituir o T por 2 e fazer as contas, ok? S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 ao quadrado. S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 ao quadrado, 1,0609. 1,0609. Então, S de T vai ser igual, nós vamos fazer 1.800 vezes 1,0609, que vai dar igual a R$ 1.909,62. Esse vai ser o salário que o funcionário vai receber a partir de 2 anos de serviço. Ok? Vamos agora para a próxima questão, que também é do Enem 2015. Observem. Vamos à leitura. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades. Vamos colocar aqui, primeiro ano, 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, ele investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Então, a gente tem que no primeiro ano, 8.000. No segundo ano, foi 8.000 e houve um acréscimo de 50%. Vamos dizer que 8.000 seja 100%, né? Representando 1. E no segundo ano vai ser 150%, representando 1,5. Assim. Ok? Aí ele ainda diz o seguinte: estima-se que o crescimento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um acréscimo anual de 50%. Então, sempre vai aumentar esse 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Nós vamos só expressar aqui, gente, qual é a fórmula matemática que satisfaz essas condições. Então, vamos ver. Para o terceiro ano, se a gente for fazer, nós vamos pegar 8.000, que é o valor, vezes, aqui vai ser, ó, sempre vai aumentar 50%, então vai ser 1,5 ao quadrado.
Sempre vai ser assim. Então, o que a gente tem? A gente tem que, a partir do primeiro ano, sempre ele foi multiplicando por 1,5 e o tempo t vai ser sempre inferior a uma unidade do ano. No segundo ano foi 1, no terceiro ano o expoente foi 2, no quarto ano o expoente vai ser 3 e assim sucessivamente. Com isso, a gente vai formar a expressão que vai satisfazer. P de T, né, que é a produção, vai ser 8.000 vezes 1,5 elevado ao tempo sempre menos 1. Por que sempre menos 1? Pelo que a gente está vendo aqui, o expoente vai ser sempre um número a menos do que o número de anos. Ok? Então, para responder essa questão, a gente deve marcar a alternativa E. A próxima questão pergunta qual é o gráfico. Tem vários gráficos. Qual é o que representa a função exponencial? Eu vou desenhar aqui no quadro só o que satisfaz a resposta. Vejam bem, na letra A, vocês vão ter um gráfico de função afim, que é uma linha reta. Na letra B, vocês vão ter um gráfico da função exponencial. Por quê? Vejam bem. A gente tem uma curva. Essa curva, ela é crescente, certo? Ela se aproxima do x, mas ela não toca no x. Olha as condições que a gente aprendeu antes. Ela não toca no x, certo? E na letra C, é uma curva que toca, ela tem o zero da função. Então, esse tipo de curva, se fosse fechada, seria uma parábola. Na situação que ela está indo, passando pelo eixo x, vai ser uma função logarítmica, que logo em breve a gente vai ver também. E na letra D, vai ser uma função afim, porque é uma linha reta. Quarta questão. Os valores de x que tornam verdadeira a identidade, aí eu vou fazer ela aqui. 2 elevado a x² menos 3x igual a 1/4. Que a gente tem, gente, ó, uma equação exponencial. Como fazemos? Vamos lembrar? Devemos deixar as bases iguais, então aqui eu vou repetir 2x² menos 3x. Aqui eu vou transformar 1/4 na base 2. Vai ser o quê? 2 a menos 2, certo? Seria 4 a menos 1, decompondo 4, 2 a menos 2. As bases estão iguais, cancela. Nós vamos ter x² menos 3x igual a menos 2. Vamos cair aqui na equação do segundo grau. X² menos 3x traz o 2 para o primeiro membro, igual a 0, certo? Vamos descobrir o Bhaskara. É bom porque essas questões, elas oferecem a gente portas para que a gente reveja o conteúdo que a gente precisa. Ó. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual, meu b é quem? Ó? O a é 1, o b é menos 3 e o c é 2. Aí. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Ok? X é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, x é igual, ó, menos com menos na multiplicação, o oposto vai dar 3, mais ou menos a raiz de 1 é 1 sobre 2. x1 ou x' vai ser igual 3 mais 1, 4, dividido para 2, 2. E x2 ou x duas linhas, 3 menos 1, 2, dividido para 2, 1. Nossa resposta vai ser 2 e 1. Deixa eu organizar aqui de novo por conta do reflexo. Eu sempre esqueço desse reflexo. Aí, muito bem. Vamos à próxima. Então, essa questão acho que era de alternativa. É sim. Vocês devem marcar
1 e 2, letra A, certo? Vamos à próxima, equação exponencial também. A próxima equação, ela diz 3/5 elevado a 2x é igual a 125 sobre 27. E aqui, como é uma equação exponencial, como é que a gente sabe que é uma equação exponencial? Igualdade incógnita, certo? A incógnita está no expoente. Então, nós vamos decompor esse número, 3/5, 2x, decompondo 125 e 27, 5, 3 ao cubo. Esse daqui eu já sei de mente, mas se eu não souber, tem que fazer a continha, certo? Aqui vocês veem que estão bem parecidos, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como está bem parecido, nós vamos precisar só inverter. Eu vou repetir a primeira de novo. E vou inverter a segunda na condição de mudar o sinal do expoente. As bases estão iguais, certo? Vamos trabalhar que 2x é igual a menos 3. Então, x é igual a menos 3 sobre 2. Essa é a solução da nossa equação. Beleza? Vamos ver? Vocês vão anotando todas as dúvidas de vocês para a gente conversar sobre. Pode mandar fazer as perguntas, tá bom? E aí, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se cuidem, cuidem dos seus. E um abraço carinhoso. Beijo. Tchau.